música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. Essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Olá, meu amado, boa noite, como é que vocês estão? Vamos ter um momentozinho aqui junto para entender um pouquinho a palavra de Deus e aquilo que Deus quer comunicar para a gente, né? Meus amados, a palavra que eu trago hoje vai ser bem rápida, eu espero, e objetiva, né? Eu queria utilizar as ferramentas que eu possuo aqui, como por exemplo, esse quadrozinho aqui que me ajuda muito
nas aulas que eu dou e vai me ajudar também para apresentar algumas coisinhas. Garanto a você que eu vou tentar não demorar. Deixa eu só organizar aqui. Organizar aqui o meu. Pronto. Meus amados, o que eu entendo que seria interessante a gente trabalhar hoje, conversar, o que é que Deus ele quer nos comunicar no dia de hoje. Eu queria colocar duas palavras aqui no quadro que não parece nem que elas têm uma ligação direta, mas eu queria colocar aqui duas palavras: evangelho. E geralmente quando a gente fala em evangelho, geralmente a gente gosta de usar essas palavras aqui: poder, fé, milagres. A gente gosta de usar também sobrenatural. Mas a gente vai utilizar outra palavra. Então eu vou colocar evangelho e eu vou usar mais uma palavrinha aqui. Cérebro. Então é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Ok? Não é cérebro. Até porque, apesar de nós celebrarmos ao Senhor, eu quero, nesse momento, cerebrar com você alguns pontos. Ok? Eu gostaria de ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 4. Eu vou colocar aqui. Eu acredito que vocês estão enxergando. Está aparecendo para vocês, Provérbios, capítulo 4, versículo do 5 ao 9. Eu vou sublinhar aqui para ficar mais fácil. Diz assim: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Eu queria enfatizar o versículo 7 que diz: o conselho, aqui ó, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Meu amado, eu acho essa palavra fundamental para esse tempo que a gente está vivendo. Porque a gente chegou num tempo, na nossa nação e no contexto social, onde há um grupo muito grande, principalmente entre esses intelectuais aí de plantão,
que dizem que no mundo evangélico não existe vida inteligente. É como diz, só tem vida inteligente no altas horas, não é isso? Eles dizem que no mundo evangélico há muita irracionalidade, há muita emoção confundida com unção, há muita instintividade. É por isso que muitos agem por impulso, por força do momento, e acaba faltando coerência no testemunho de muitos de nós cristãos. E eu vou ser sincero com vocês, meus amados, em grande parte isso é verdade. E é por isso que os que não são evangélicos, os que não são cristãos, eles dizem que nesse mundo cristão não existe vida inteligente. É um bando de gente alienada, é um bando de marionetes, é um bando de gente manipulada por pastores ou seja lá quem for, algum líder, né? Quando eles veem um cristão que sabe conversar à altura de algum intelectual, quando eles veem um cristão que sabe dialogar sobre assuntos que vão além do sapato de fogo, que vão além do reteté, que vão além do raprassúbias, eles ficam abismados. E a Bíblia, ela exorta sobre isso. Parafraseando, Deus diz: o meu povo deveria ser o povo da sabedoria. O meu povo deveria ser o guardião do conhecimento. Lamentavelmente, não é assim. Amados, quando eu leio esse texto de Provérbios 4, eu lembro de inúmeros outros, como, por exemplo, Oséias 4:6, onde o profeta dá uma palavra impressionante. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esse texto é muito forte. Se você parar para pensar um pouco sobre esse texto, é como se Deus dissesse, é como se eu perguntar, é como se Deus dissesse assim: é meu povo? É, é povo de Deus, a identidade está revelada. É povo de Deus mesmo. Ele está dizendo o meu povo. Ele não está falando de outro povo, ele está dizendo o meu povo. Esse povo tem recebido do meu poder? Não há dúvida. A história está marcada pela manifestação do poder de Deus sobre o seu povo. Esse povo tem experimentado da minha unção? Com certeza. Mas o meu povo tem sido sábio? Não. Então, a despeito de ser o meu povo, a despeito de ser dotado do meu poder, de ter a minha unção, ainda assim, mesmo tendo tudo isso, o meu povo pode ser destruído. Sansão tinha poder? Tinha. Mas como não teve sabedoria, foi destruído. Saul era ungido? Era. Mas como não teve sabedoria, foi destruído. Então eu chego à seguinte conclusão: eu posso ser de Deus, eu posso ser ungido, eu posso ter acesso ao poder de Deus e mesmo assim viver destruído. Por quê? Porque falta conhecimento, falta sabedoria. O meu povo é destruído porque falta conhecimento, falta entendimento. Peguei aqui uma imagem na internet, eu queria mostrar para você. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha nessa foto.
Observe. Imagine essa carroça. Tem um burro puxando a carroça. E vamos dizer que tem você aí em cima. Certo? Uma carroça, um burro puxando a carroça e você em cima. Pergunto: quem é que tem mais força? Nessa imagem aí, quem é que tem mais força? Quem é que tem mais poder? O homem que está em cima tocando a carroça ou o burro que está puxando? Quem é mais forte? É o burro. É ele que está puxando a carga. A força vem do burro. A força vem desse cavalo. Então, quem está puxando a carroça é o burro. Agora, por que é o burro que está puxando a carroça? Porque o burro não tem conhecimento. Se o burro tivesse o conhecimento da força que ele tem, na verdade, quem ia puxar essa carroça aí seria o homem, e não o burro, porque o burro é mais forte. É por isso que a Bíblia diz que não são dos fortes a vitória. Não tem a ver com força. Tem a ver com mentalidade. Tem a ver com o conhecimento e a sabedoria, que é a prática desse conhecimento. Mas, meus queridos, por que a gente não é necessariamente um povo sábio, um povo entendido, e por causa disso a gente é destruído? E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que ser destruído nesse texto que a gente leu não é morrer, não é deixar de existir. Ser destruído é existir sem influenciar. É uma existência sem influência. A igreja evangélica, meus amados, em grande parte, a igreja evangélica cresce em número, mas ela não consegue influenciar essa nação. Ela cresce muito. Olha aqui. Olha quanta gente na igreja. Será que dá para contar? Dá para contar a quantidade de gente que tem aqui? Antigamente, onde o evangelho chegava, impactava tudo. Tudo, tudo, tudo. O evangelho de hoje que se prega por aí só serve para mudar a religião das pessoas. Deixa lá no quadro. O evangelho de hoje serve só para a maioria mudar a religião das pessoas. Então, quem era católico deixa de ser católico para ser evangélico. Quem era espírita deixa de ser espírita para ser evangélico. Quem era budista deixa de ser budista, mas só isso. Mas o evangelho daqueles 12 discípulos não alcançava só a pessoa, mudando a religião, mas alcançava a pessoa que mudava a sua família. Alcançava a pessoa que mudava a sociedade. O evangelho daquela época não era para mudar a religião da pessoa. Não é a mínima que Paulo ele não discutia sobre essa questão religiosa. Ele sabia que haviam pessoas que tinham práticas judaicas, que não comiam determinado alimento, que guardavam sábado, que tinham todo um ritual, e ele dizia, olha, quem come, não fale mal do que não come. E quem não come, não fale mal do que come.
quem guarda um dia, não fale mal daquele que não guarda. E quem não guarda, não fale mal do que guarda. A questão toda não era a religião. O evangelho daquela época não era para mudar a religião da pessoa, era para mudar a pessoa. Era para mudar a família. Era para mudar a qualidade de uma cidade. Hoje em dia, o máximo que se muda é a roupa. O cara vai na frente da igreja e levanta a mão para aceitar Jesus. Chegou lá de bermuda rasgada, camisa regata, no outro domingo está de terno, com a Bíblia debaixo do braço, entendendo que aquilo é a grande mudança. Então, hoje em dia, o máximo que se muda é roupa. Então, em vez de você usar calça jeans e tênis, você vai usar terno e gravata. Em vez, quando você tiver com raiva, em vez de você falar droga, você vai falar misericórdia, mas só muda o exterior. Só muda a roupa, só muda a linguagem. Naquela época, quando o evangelho chegava numa cidade, aquele evangelho tinha o poder de mudar até a economia. A gente, quando pensa em evangelho, a gente só pensa em unção. Mas o evangelho mudava a economia, o evangelho mudava a educação, o evangelho mudava até a política. É só você ver a Europa. Meus amados, preste atenção, isso é história. Países que foram colonizados pelos países católicos, como aqui no Brasil, que foi colonizado por Portugal, que é um país católico, são os países mais miseráveis. E eu não estou indo de encontro ao católico, eu não estou falando, eu estou contando história. Da mesma forma que muitos evangélicos erram. Eu estou falando até dos erros dos evangélicos. Mas os países que foram colonizados pelos países católicos são os países mais miseráveis. Por quê? Porque os países católicos não tinham o interesse, pelo menos naquela época, em educar o povo. Porque quanto mais ignorante, mais manipulado. É por isso que as missas, na época, eram em latim, para que ninguém entendesse o que o padre falava. Só o padre conhecia a palavra. Então o padre ficava lá. Aí pronto, acabou a missa. E o fiel voltava sem entender nada, porque essa era a intenção. Porque quando você dá entendimento para alguém, você está dando poder para esse alguém argumentar. E aí, quando acontece a Reforma Protestante, em 1517, com Martinho Lutero, que completou 502 anos no ano passado, o que foi que aconteceu com a Reforma Protestante, gente? Os reformadores queriam que o povo tivesse acesso à Bíblia. Porque a Bíblia era só em latim. Era a Vulgata Latina. Então, onde foi que os reformadores investiram? Foi no reteté? Não. Foi no sapato de fogo? Não. Eles investiram na educação. Esse povo precisa aprender a ler. Porque só entende a palavra que liberta quando se aprende a ler. E são os evangélicos que constroem as maiores universidades do planeta. Yale, nos Estados Unidos, foram os protestantes. Cambridge, na Inglaterra. Oxford, no Reino Unido. Harvard, nos Estados Unidos. Lyon, na França. Berkeley, na Califórnia. As maiores e mais antigas universidades do planeta
são todas de construção protestante. Sabe por quê? Porque quando o evangelho chegava numa nação, ela mudava uma nação. Ah, então quer dizer que o analfabeto não pode conhecer o evangelho? Pode, quando alguém que sabe ler falar para o analfabeto. Está dando para entender? Claro que pode, o analfabeto pode conhecer o evangelho se um outro alguém que sabe ler fizer entender esse evangelho. Alguém que teve educação levou o evangelho para alguém que não teve a oportunidade da educação. Meus amados, 12 homens rodam o planeta com camelo, implementam o evangelho, e quando chegam em Tessalônica, que eu não me engane, os líderes da região, eles ficam abismados e eles dizem: meu Deus, esses homens, esses 12 homens têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. É como se eles dissessem: rapaz, isso é incrível, ninguém consegue parar esses caras, são 12. Ninguém para esse novo estilo de vida, ninguém para essa influência. Como é que pode? Pois é. 12 homens alvoroçam o mundo, mas 60 milhões de evangélicos no Brasil não fazem nem cosquinha. Meus amados, o Brasil é o 8º país em suicídio. O Brasil, ele ocupa o 2º lugar em consumo de remédios para a depressão do mundo. O Brasil é a 3ª população carcerária do planeta. O Brasil está entre os 7 países mais corruptos do mundo. O IDH do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente está bem atrás, na posição de 71ª como menos desenvolvido. A desigualdade social do Brasil está sendo comparada pela ONU com os países subdesenvolvidos da África. Meus amados, o Brasil ele ocupa o 2º lugar como país mais violento do mundo. E não se assustem, nós que moramos em Sergipe, de acordo com a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, há menos de 2 anos, Sergipe foi o estado com a maior taxa de assassinatos do Brasil por 100 mil habitantes. E Aracaju foi a 18ª cidade mais violenta do planeta. E esses dados não foram tirados do Jornal Nacional. Foram tirados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados oficiais. Tem até aqui uma notícia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que você está vendo aqui, ó. Sergipe tem a maior taxa de homicídios do país, segundo o Atlas da Violência. Claro, eu disse em 2018, né, há menos de 2 anos, né, porque aqui foi em junho. Ó, o Sergipe aparece com a maior taxa do país. Tá vendo aqui, ó? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá vendo? Aqui não é qualquer dadozinho, não. Que diz, ó, o estado de Sergipe tem a maior taxa do país
com 64,7. O Brasil atingiu a taxa de 30 assassinatos por 100 mil habitantes pela primeira vez na história, contra 55,6 em Sergipe. Dá para você? Ó, o mapa do Brasil. Você veja que a porcentagem é a taxa de homicídio aqui, ó. Agora veja Sergipe, ó, 64,7. Procure aqui no mapa do Brasil inteiro se existe uma taxa mais alta do que Sergipe. É claro que diminuiu um pouco, mas nós não estamos nos melhores momentos, não. Só que trazendo para o Brasil está entre as piores taxas do mundo em várias coisas. Em várias coisas. Não é só em assassinato. Por que 12 homens eles conseguem chacoalhar o planeta? Gente, 12 homens sem recurso, sem microfone, sem Facebook, sem Instagram, sem live, sem avião, sem igreja grande, sem rede social, sem eventos grandiosos, e 60 milhões de evangélicos no Brasil não fazem cosquinha. Porque as pessoas acham que evangelho que influencia é a igreja com muita gente. Mas evangelho que influencia é um evangelho não que enche igreja, é um evangelho que muda o mundo. A igreja evangélica está crescendo em número, mas sem qualidade, sal insípido. E qual é a palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 para o sal insípido? Não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado por quem? Pelos homens. Não é nem pelo diabo, pelos homens. Ou seja, nós não seremos considerados pelos homens diferente da igreja primitiva que caía na graça dos homens, na graça do povo. E tudo isso porque falta o conhecimento do evangelho verdadeiro. E o evangelho falso faz tudo errado. Tudo errado. Por exemplo, nós temos a tendência de rotular Deus. Deixa eu colocar aqui no quadro. Rotulamos Deus. Aconteceu uma coisa boa comigo, Deus é fiel. Aconteceu uma coisa ruim comigo, Deus me abandonou. Aconteceu o que eu queria, Deus me ama. Nunca pensei que uma coisa desgraçada dessa fosse acontecer comigo, Deus é mau. Passei no concurso, glória a Deus. Meu casamento desmoronou, Deus é mau. Deus fez mais do que eu imaginava, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Casei, Deus é bom. Divorciei, Deus é mau. Finalmente, Deus é o quê? É bom ou é mau? Porque tem momento que você diz que ele é bom, louvado seja Deus, e tem outro que você vive reclamando. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Você acha que Deus muda em função do que acontece comigo e com você? Você acha que Deus ele deixa de ser quem ele é porque o meu carro foi roubado ou porque uma desgraça aconteceu comigo? Não, Deus não muda. Ele é imutável. Deus não muda, a não ser dentro de alguns de nós que tem um evangelho distorcido, um evangelho desacerebrado, um evangelho idiota, imbecil.
Preste bastante atenção no que eu vou dizer, meu querido. Você precisa tomar muito cuidado quando você estiver passando por uma dificuldade. Você precisa tomar muito cuidado quando você estiver enfrentando um sofrimento. Porque eu aprendi que a nossa dor tem o poder de mudar quem Deus é para nós. Eu não estou dizendo que a dor tem o poder de mudar Deus, mas a dor tem o poder de mudar quem Deus é para nós, dentro da gente. Deus não muda. O que muda é o conceito que nós temos dele. Nossa dor tem o poder, se a gente não tiver cuidado, de deformar a imagem de Deus aos nossos olhos. Quem tem o evangelho de verdade não precisa de resultados. Nós vivemos uma geração que precisa que tudo dê certo o tempo inteiro. E aí eu posso colocar aqui o evangelho verdadeiro não precisa de resultados. Esse é o evangelho de que Paulo pregava. Na fartura ou na escassez, na alegria ou na tristeza. É a doutrina do contentamento. Sei me contentar com tudo. Em tudo dai graças. O evangelho verdadeiro não precisa de resultados. Mas a gente vive uma geração que precisa que tudo dê certo o tempo inteiro, e é campanha para lá, e é corrente para cá, e é 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, e tem que estar dando tudo certo. E a gente vai esquecendo que o sofrimento é inerente a todo ser humano. Se você é um ET, você não sofre. Se você é um ser intergaláctico, aí você não sofre. Mas se você é humano, você já nasce chorando. O sofrimento faz parte da vida. Ninguém cresce numa festa. Ninguém cresce quando está dando tudo certo. A gente cresce na dor. A gente amadurece no meio do sofrimento. Não que a gente tenha que sofrer a vida inteira, mas há fases na nossa vida que a gente precisa disso para a gente subir mais um degrau de maturidade. Mas não. Se descobre que o namorado tem outra, abandona Deus. Se foi reprovado no que estava estudando, abandona Deus. Se o pastor não dá atenção como a pessoa queria, vai embora da igreja. Uma geração de crente egoísta, uma geração de crente humanista que quer ser o centro de tudo, que quer estar no centro e tem que ser como ele quer. Dentro da igreja, meus amados, nós temos dois tipos de crente. Ó, vou colocar aqui. Dois tipos vou colocar assim, dois arquétipos. Vou colocar o primeiro, Pai Santo, e o segundo, boneco. O que tem a ver isso daqui? O que isso tem a ver com o que você está falando, pastor?
Dentro da igreja, tirando os equilibrados, nós temos esses dois tipos aí. O que é isso aí, Pai de Santo? É aquele cristão, aquele crente que vive tratando Deus como um Pai de Santo, onde Deus tem que estar falando o tempo todo o que a pessoa tem que fazer. Então, tudo que a pessoa pensa em fazer tem que estar... tem que saber o que Deus pensa, é que nem aquela pessoa que vai no terreiro, tem que vestir branco ou tem que vestir preto, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer o tempo todo, e Deus tem que falar o tempo todo para ela. Isso é perigoso, porque nem sempre Deus fala o que você tem que fazer, até porque tem coisas que são tão óbvias que ele não precisa falar nada. Basta você conhecer um pouco a Bíblia, basta você ter um entendimento, esse entendimento que o povo de Deus não tem, que é isso que faz esse povo ser destruído, um pouco de conhecimento e praticar, que é a sabedoria. Preste atenção, meu amado, deixa Deus falar com você. O crente que vive cobrando de Deus para ele falar o tempo todo vai se frustrar. Então eu posso colocar aqui embaixo. Crente que depende. Crente que a sua fé depende em Deus falar com ele, vai se frustrar. Vai se frustrar. Vai se decepcionar. Se você é o tipo de crente que trata Deus como Pai de Santo, que vive em culto de oração, querendo receber uma profecia, querendo receber uma palavra, eu preciso de uma palavra, Deus tem que falar comigo. O crente que vive cobrando de Deus isso vai se frustrar, porque uma das ferramentas de Deus para identificar a maturidade do cristão é uma coisa chamada silêncio. Silêncio. Essa é a ferramenta que Deus usa para que você perceba se você é maduro ou não. O silêncio de Deus é proposital para identificar não para ele, porque ele já te conhece, para identificar para você o seu nível de maturidade. Imagine, meu querido supersticioso. Uma vez eu ouvi um pastor falando isso, eu achei fenomenal. Imagine 4 tipos de pessoas: o supersticioso, o místico, o macumbeiro e o crente. O místico vai lá no astrólogo. Qual é o seu signo? Ah, o meu é leão. Aí o astrólogo faz lá o mapa astral. Ah, rapaz. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá ruim assim porque você tá atrás do Capricórnio. O Capricórnio, nesse instante, está passando por trás de Marte, que está em cima da Lua, e faz aquela, né? Entendeu? Ele, entendi. O cara sai de lá enganadamente feliz, porque ele consultou os astros e os astros falaram na hora que ele queria. Aí vem o supersticioso, vai lá na cartomante. Qual é o seu nome? Idade? Data de nascimento? Aí começa a colocar as cartas. Aí ela vai colocando as cartas assim, ó. Hum, hum.
ele consulta as cartas e as cartas falam na hora. Ele sai de lá feliz, enganadamente feliz. Por quê? Porque o ser humano quer imediatismo, quer resposta na hora. As cartas já falaram. O outro vai lá, consulta os búzios. Vai lá no preto velho. E aí, pai? Vê aí como é que tá. Né? Aí o cara começa a tremer. Mizifi. O bagulho tá doido aqui para você, Mizifi. O pai de santo disse que o bagulho tá doido. E o camarada sai de lá enganadamente feliz. Por quê? Porque ele consultou os búzios, o pai de santo jogou os búzios falaram na hora que ele queria. E ele sai feliz. Já o crente, ele entra no quarto, fecha a porta, fala com o pai em secreto. E às vezes o que acontece? Nada. Pastor, mas a Bíblia não diz que Jesus mandou a gente entrar no quarto, fechar a porta, orar ao pai em secreto. E a Bíblia não disse que ele ia falar com a gente? Não, a Bíblia não disse que ele ia falar com a gente. A Bíblia disse que entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o pai e fala com o pai em secreto, e o pai te recompensará. Ele não fala que você ouvir uma voz vindo lá do alto. Nem sempre é assim. Então, quem está melhor é o supersticioso, é o macumbeiro, é o místico, porque na hora que ele pergunta, as cartas falam, os búzios falam. Já o crente entrou no quarto, fechou a porta, orou ao pai em secreto e não aconteceu nada. Então, quando Deus não fala nada, o crente que tem o evangelho falso, o evangelho sem cérebro, o evangelho idiota, imbecil, quando Deus não fala nada, o crente acha que Deus o abandonou. Porque é a relação que essa pessoa tem com Deus é uma relação de pai de santo, onde Deus precisa servir a ele, falando as coisas para ele, e em troca ele paga com fé, como se fosse a oferenda, o champanhe, a cachaça e a galinha. É a fé. Mas nós não temos apenas o crente dentro do conceito de pai de santo. Nós temos também esse daqui, boneco. O que seria isso? É o outro extremo desse evangelho imbecil. É achar que Deus nos trata como bonecos. Então, nada do que eu faça vai interferir na minha vida. Quem interfere é Deus e pronto, eu não faço nada, é Deus que faz tudo, nada do que eu faça pode mudar nada. Então, deixo nas mãos de Deus e cruzo meus braços. Olha o que é que esse texto diz aqui em Salmo. Vamos lá nos Salmos. Salmos 37, 23 e 24. Diz assim, ó. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Preste atenção nessa primeira parte.
O Senhor firma os passos de um homem. O Senhor firma os passos de um homem. Deixe Deus falar com você. Esse texto fala dos passos do homem. Aqui não está falando dos passos de Deus, mas dos meus passos. Deus confirma os meus passos, mas quem anda sou eu. Quem decide sou eu. Sou eu que escolho. Quem faz o meu caminho sou eu. E por que quem faz o meu caminho sou eu? É porque Deus respeita o meu poder de escolha. Eu sou livre para decidir, meu amado. Eu não sou um boneco nas mãos de Deus. Ele me libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, concluam para mim, verdadeiramente sereis livres. Raciocine comigo, pense comigo. Um Deus que me liberta e, ao mesmo tempo, controla a minha vida, dizendo o que eu devo fazer e que, se eu não fizer o que ele manda, ele vai me castigar. Então, esse Deus não me libertou, ele só trocou de cadeia. Eu saí de uma cadeia do diabo e entrei numa cadeia de Deus. Pastor, mas se eu não quiser Deus, eu não vou me dar mal? Vai. Mas não é ele que vai castigar você, é você que vai se destruir. Deus não nos trata como seres autômatos, ou seja, como bonecos. Deus nos fez autônomos. Mas espera aí, pastor, mas se, olha só, Deus ele não me força nada, sou eu que decido. Mas se eu não for para ele, eu vou me destruir, eu não tenho outra escolha. Você tem a escolha de não querer. Você tem a escolha de não querer. E é o conhecimento que faz você entender que só tem uma pessoa maior do que você que quer o teu bem. É Deus. Mas ele não vai forçar você a buscá-lo, ele não vai forçar você a querer ele. Ele te trata como um ser autônomo. A liberdade dele é verdadeira, porque quando ele, o libertador, me liberta, ele me liberta inclusive dele mesmo, o libertador. Jesus diz assim, Davi, você está livre inclusive de mim. Pastor, isso não tem fundamento bíblico? Tem. O próprio Jesus disse isso para os discípulos. Se vocês estão achando ruim, vocês podem ir embora. Eu liberto vocês, inclusive de mim. Podem ir embora. Aí Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É como se Jesus dissesse, você só me segue se quiser. Deus não priva a nossa liberdade. Deus nos deu um cérebro, gente. Ele nos deu um cérebro. Nós somos o único ser da criação que, quando coloca um espelho na nossa frente, a gente sabe o que a gente está vendo. Eu sei que esse que está no espelho sou eu. Porque nós temos um cérebro inteligente. Agora coloque um espelho na frente de um cachorro e o cachorro vai ficar tentando pegar o outro lá, porque ele não sabe que o outro é ele. Nós temos a capacidade de pensar. Nós temos a capacidade de construir ideias. Nós temos a capacidade de diagnosticar. Nós temos a capacidade de ler o tempo. Nós temos a capacidade de discernir frutos. Às vezes a gente fica incomodando Deus com coisas que a gente já sabe o que a gente tem que fazer.
Muitas vezes a gente não exerce essa capacidade porque a gente fica esperando uma resposta de Deus vindo de uma forma sobrenatural, vindo de uma forma transcendental. E aí a igreja evangélica vai se tornando igreja igreja de preguiçosos. Igreja de preguiçosos. A igreja evangélica do Brasil prefere uma espiritualidade epidérmica, sensitiva, barulhenta. É fogo. Chega. É sapato. Chega. É rodar. É pular. Culto que pula muito, que grita muito, que roda muito. E olha que eu acredito no poder de Deus. Eu acredito nas manifestações do poder de Deus. Mas a grande parte da igreja evangélica prefere essa espiritualidade de pele, de arrepio, do que uma espiritualidade reflexiva, uma espiritualidade pensante, uma espiritualidade profunda, um culto racional. Então a igreja quer tremer, a igreja evangélica quer pular, a igreja evangélica quer sentir, a igreja evangélica quer gritar. E quando isso acontece dentro de uma reunião, de um culto, essa igreja diz que é a voz de Deus, sem saber que muitas vezes a voz de Deus se manifesta no silêncio, se manifesta numa reflexão profunda da sua vida, onde você fecha o olho, não ouve voz nenhuma, mas algo te leva para dentro de você. E ali, naquele silêncio, Deus está falando com você. E o entendimento que você tem da palavra de Deus e daquilo que você está enxergando dentro de você vai mostrando que você está falhando em algo e é necessário corrigir isso. Eu não acredito em voz de Deus onde a pessoa roda, grita, pula, cai e levanta do mesmo jeito. Meu amado, nunca esqueça disso. Vai ter momento na sua vida, na nossa jornada, que a gente vai precisar tomar decisões importantes. E ainda assim, o máximo que você vai ouvir é o silêncio de Deus. Ah, pastor, Deus me abandonou. Não. Ele não te abandonou. Ele está dizendo, Davi, eu só queria que você pensasse um pouquinho. Você tem cérebro. Você sabe o que você tem que fazer. E se você não sabe, e se você não está ouvindo a minha voz, vai para a minha palavra. Reflita um pouquinho mais. Você consegue. Eu te dei essa capacidade. Será que você que está me ouvindo tem filho pequeno? Ou você conhece alguém que tem filho pequeno? Imagine uma criança fazendo dever de casa. Você já viu isso? Você já presenciou uma criança fazendo dever de casa? O que é que a criança quer? Ela quer que o pai dê a resposta do dever. Ela não quer aprender, ela quer que o pai diga o que é aquilo para ela escrever exatamente o que o pai está dizendo. Só que um pai que ama, ele ensina. Ele não faz o dever do filho. O pai, ele espera que a criança pense, reflita, para aí sim encontrar a resposta.
É assim que Deus faz com a gente. O problema, amados, é que pensar dói. O problema é que pensar cansa. A gente quer sensação, porque sensação dá prazer. E aí, então a gente vai para o culto para pular, para rodar, para tremer, porque isso dá uma sensação gostosa. Mas o que é que Deus espera da gente? É o culto racional. Mas o que é que a igreja evangélica, o crente da igreja evangélica quer? O crente quer um trajeto iluminado. O crente quer um culto que tem uma pista como um de aeroporto, cheio de luzinha. Cheio de luzinha, é só seguir a luzinha de neon, nem pense. Fecha o olho e vai, meu irmão. Não precisa pensar, não precisa refletir, não precisa examinar a si mesmo, é só seguir a luzinha. Pista de aeroporto. Meu amado Deus que criou você, Ele te deu a inteligência dele. Por que Deus diz, Davi, é você que vai construir seus passos? Está lá no Salmo 37. Deus firma os passos do homem. É você que vai construir seus passos. Por que ele diz isso? É porque Deus respeita a inteligência dele em nós. Deus respeita o conhecimento dele em nós. Agora, se a gente não tem esse conhecimento, é porque a gente não buscou. A gente só quer sentir prazer, pular, cantar, gritar. Que foi que Oséias disse? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Eu sou derrotado porque Deus me abandonou? Não. Eu sou derrotado por falta de vontade, por falta de esforço para conhecer. A fé brasileira não é reflexiva. A fé brasileira é sensitiva. Estou sentindo o poder de Deus, estou sentindo o poder de Deus, estou sentindo o poder de Deus. Às vezes o ar-condicionado está forte, aí a pessoa acha que a tremedeira é o poder de Deus, quando na verdade é o frio. A temperatura está baixa. Ah, esse culto foi uma bênção. Ô culto abençoado. Meu Deus do céu. Senti o fogo de Deus, a bola de fogo, a espada de fogo, o olho de fogo, tudo de fogo. Foi glória para todo lado. Bom, legal. Mas, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pulou, você sentiu fogo, você sentiu sapato, você sentiu tudo. Mas o que foi que você aprendeu nesse culto? Aprender, não aprendi nada, mas que foi bênção, foi. Coloca uma coisa na sua cabeça. Sem o conhecimento, a gente não vai para lugar algum. Ah, pastor, eu ando sem tempo, eu trabalho muito, sabe? A minha vida é um corre-corre. Essa hiperatividade que você tem, ela impede a reflexão. Ela impede dedicação ao ensino. É por isso que Jesus, ele trabalhava o dia todo. E é por isso que ele acordava pela madrugada, porque ele tinha que ter um tempo de reflexão. Até Jesus precisou disso. Porque para adquirir sabedoria e conhecimento, eu tenho que parar. Não se adquire sabedoria e conhecimento em movimento. Eu preciso parar. Eu tenho que meditar. Eu tenho que refletir. E em movimento você nunca vai adquirir isso. Eu acredito que quando o povo de Deus, que tem acesso ao seu poder, que tem acesso à sua unção, for sábio, esse mesmo povo de Deus vai usar esse poder e essa unção da forma correta e equilibrada
para a glória de Deus. E aí sim, essa igreja, usada por Deus, vai sarar o Brasil. Então, meu amado, eu espero que essa palavra ela tenha te abençoado e que você possa, ao invés de ficar correndo para lá e para cá, parar, refletir, pensar, entender, porque é o entendimento que faz por onde não sermos destruídos. Então, Deus te abençoe e que a sua semana seja uma semana cheia de grandes oportunidades, tanto em termos de bênçãos, como também de aprendizado. Que Deus te abençoe. É assim, nós estamos nas palmas da mão do Senhor e Ele nos leva para onde Ele quer, mas Ele tem o controle. Ele tem o controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Minha vara e o meu cajado, né, consolam a todo aquele que segue e serve ao Senhor. Então vamos cantar as outras duas. Verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame,
arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.